causa de Cristo. Não é por causa do nosso comportamento, é por causa do comportamento de Cristo. Não é por causa da nossa bondade, porque de fato não somos bons, é por causa da bondade de Cristo. Não é por causa da nossa fidelidade, não temos fidelidade. Por mais que alguém pregue isso por aí, mas nós não somos fiéis, essa é que é a grande verdade. Mas Cristo é nossa fidelidade. É por isso que Cristo é a nossa redenção. Porque sem Ele nós não somos nada. Olha para o capítulo 7 de Samuel. O que o povo fez? Correu em direção ao sacerdote. Na graça, você faz a mesma coisa. Você corre ao sumo sacerdote, Cristo, e não o homem. Porque o mérito é totalmente de Cristo. A nova aliança, o mérito é de Cristo, não existe mérito humano. O mérito era para a antiga aliança, porque esse é o princípio da lei, viver baseado no mérito. Em graça, nós vivemos baseado do não merecimento. Nós não somos merecedores. Eu já disse uma vez aqui e vou voltar a dizer a você. Quando eu digo que você não é merecedor das bênçãos de Deus, eu não estou dizendo que você não precisa fazer mais nada. O que eu estou dizendo é que por mais que você faça, você jamais é merecedor das bênçãos dele. As bênçãos dele vêm unicamente por meio do seu favor, por meio de sua graça. Ela nos alcança. E quando Deus olha para nós, não olha mais os nossos pecados. Porque seríamos hipócritas se dissesse que não pecamos. Eu me lembro que quando eu congregava na última igreja, uma antiga igreja, não quero aqui citar o nome, quem me conhece sabe. Eu disse uma vez isso, pregando, aí fizeram a minha caveira durante a semana, que eu disse justamente isso. Todos nós pecamos todos os dias. Seríamos hipócritas se disséssemos que não pecamos. Quando eu disse isso nessa igreja, começaram a me escorraçar de lá de dentro. Mas isso é uma longa história. Hoje eu posso dizer aqui, e isso eu prego na igreja que nós estamos. Pecamos todo dia, porque a minha Bíblia diz que aquele que diz que não peca já está pecando. Por quê? Porque ele já está mentindo, e mentira é pecado. Todos nós pecamos. A diferença entre o crente e o povo lá do mundo é que o crente entendeu, ou pelo menos era para entender todo mundo, que nós precisamos urgentemente de um Salvador. Precisamos urgentemente de um sumo sacerdote, e ele está à nossa disposição, intercedendo por nós. Assim como o sacerdote fazia na antiga aliança, Cristo faz conosco do mesmo jeito. Não aqueles que se intitula sacerdote por aí, que se assenta, que se intitula como sacerdote. Estou falando de o verdadeiro sacerdote, aquele a quem rendemos o nosso inteiro louvor, a nossa inteira gratidão. Estamos nos pés dele. Essa é que é a verdade da nova aliança. Na nova aliança não existe a ideia de uma cobertura sacerdotal, como alguns pregam por aí. Você que é crente, que está me assistindo, ou que vai assistir, com certeza você já ouviu essa expressão, que alguém precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual. Querido, a nossa cobertura é Cristo. Ei, acorda. Estamos 2000 anos depois que a lei foi cumprida. Nós temos um sacerdote muito mais excelente. O véu do templo foi rasgado. Embora o véu do templo em alguns lugares, algumas pessoas estão tentando costurar
e tentando ser o dono do céu, e te vender um pedacinho dele, dizendo o que você faz, o que você tem que fazer e o que você tem que deixar de fazer. E eu lhe digo uma verdade, querido, em graça não está relacionado ao que você faz, ao que você deixa de fazer, está relacionado ao que o sacerdote fez, Cristo Jesus, pelas nossas vidas. Você vive em graça, é essa a mensagem da graça. Não é mais eu olhar para mim mesmo, mas eu olhar para Cristo. Que Deus te abençoe, pastor Domingos Reis. É olhar para Cristo. Essa é a verdade da nova aliança. É olharmos unicamente para Cristo. O povo correu em direção a Samuel, querendo de Samuel a bênção, porque a bênção viria por intermédio de Samuel. Era o sacerdote que estava ali representando o povo. Hoje nós não temos mais o Samuel humano, nós temos Cristo, o sumo sacerdote perfeito. É a Ele que você corre, é aos pés dele, deve estar olhando para Ele. Você lembra de Pedro? Pedro, enquanto manteve os seus olhos olhando para Cristo, ele pôde andar por cima das águas. Por mais que a tempestade fosse grande, fosse enorme, e amedrontasse o apóstolo Pedro, mas enquanto ele manteve os seus olhos em Cristo, ele andou por cima das águas. E isso é prático, querido. Em graça você precisa unicamente olhar para Ele. Quando você foca em Cristo, você olha apenas para eles, as adversidades que são constantes, as tempestades, não causa efeito na sua vida, porque os teus olhos estão voltados para Cristo. E está olhando para Cristo também, nós não estamos imunes à tempestade. Mas significa que enquanto nós estivermos olhando, ela não produzirá efeito destrutivo na nossa vida. Agora deixa eu lhe dizer uma verdade que talvez você nunca percebeu. Nessa história de Pedro, quando ele andou por cima das águas, enquanto ele manteve os seus olhos olhando para Cristo, ele passou a se parecer com Cristo. É por isso que Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. A imagem de Cristo. A imagem dele. Então, quanto mais você foca em Cristo, quanto mais você olha para Ele, mais se parece com Ele. E mais isso agrada a Deus. Porque só olhando para Ele é que vamos ter a convicção do que realmente Paulo estava querendo dizer. Quando ele disse, eu sinto que não vivo, mas Cristo vive em mim. É isso que precisamos aprender para esse tempo da igreja. É vivermos a realidade do Novo Testamento, olharmos unicamente para Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que se não houvesse tempestade, lá naquela situação, na história de Pedro, ele teria andado por cima das águas? Será que se não houvesse tempestade, ele teria afundado, sim ou não? Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. O fato de Pedro haver fracassado por um momento, não é porque a tempestade era grande. É porque ele parou de olhar para Cristo. Assim é o que está acontecendo em muitos lugares. Quantas pessoas dentro da igreja não olham mais para Cristo? E muitas pessoas não olham para Cristo é porque não existe em alguns púlpitos de muitas igrejas mensagem que falam de Cristo.
A mensagem fala do homem. É o homem que está no centro. Porque a maioria de algumas igrejas vive o padrão da lei, focar no homem. Ou você nunca percebeu que a maioria das igrejas, os cultos hoje são para os homens? Se o líder da igreja tem uma dificuldade tremenda de administrar um culto, porque se ele não der oportunidade para o fulano, não der oportunidade para o ciclano, se não der oportunidade para o vocal tal, as pessoas vão sair zangado da igreja. E sabe o que é isso? Resultado da mensagem que você prega. Porque você prega usando o padrão da lei, dizendo às pessoas que elas precisam olhar para si mesmo. O foco da sua mensagem, por mais que você não queira, ou inocentemente, mas você está focando no homem. Vocês estão esquecendo de Cristo. A mensagem precisa ser cristocêntrica. Todo pastor sabe disso. Mas bem a mensagem de Cristo. Alguns acham melhor dizer para você que se você fizer 5 passos, você obtém vitória. Isso é o princípio da lei. Porque você está sempre levando as pessoas ao mérito. As pessoas estão sempre dizendo a você que se você jejuar, Deus vai ouvir o teu jejum e vai te abençoar. Como que o jejum pudesse manipular o favor de Deus. Ontem nós estávamos nas células, nós estávamos falando justamente sobre isso. Qual é o verdadeiro jejum que agrada a Deus? Você quer saber qual é o verdadeiro jejum que agrada a Deus? Não é você passar o dia sem comer ou sem beber. Leia Isaías capítulo 58. Que você vai descobrir o verdadeiro jejum que agrada a Deus. E Deus falando à nação de Israel por intermédio do profeta. O jejum que me agrada é que vocês ajudem o seu próximo. Quando você vê o tendo fome, para ele, esse é o jejum que agrada a Deus. Quando você conhecer alguém que está sem veste, compre umas vestes e leve para ele. Capítulo 58 está falando sobre o jejum, o verdadeiro jejum. E em graça, o jejum funciona desta forma: olhar para a necessidade de nossos irmãos. Esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Porque quando você faz um jejum, a ausência de comida, você está olhando para si. Mas quando você faz um jejum ajudando o seu irmão, você está olhando para o seu irmão. E foi isso que olhar para a necessidade dos outros. Quando você olha para esse sumo sacerdote, você começa a entender essas coisas. Quando você olha para a nova aliança, que Deus abençoa é quem não merece, aí você não corre atrás de homens. Porque se Deus abençoa quem não merece, então quem tem uma igreja grande merece menos ainda. Essa é uma questão de raciocínio. Na nova aliança, querido, nós somos ministro de Deus. Você pode chegar diante do trono da graça por meio da carne de Cristo, que é o véu que foi rasgado. Com confiança, com ousadia. Como filho de Deus e não como servo. Você é filho de Deus. Aqui na igreja Reino e Graça eu sempre prego isso. Nós vivemos na nova aliança e vivemos como filho e não como servo. O servo é para o povo que vive da antiga aliança ainda. São os servos de Deus, os vasos de Deus. Aqui somos filhos de Deus. Porque essa é a identidade que a nova aliança nos dá. Filhos de Deus e não servo. Você sabe qual é a diferença entre ser filho de Deus e servo de Deus? Eu vou te dizer uma diferença muito boa.
Eu vou te dizer uma diferença grandiosa. É que o servo ele não permanece para sempre. Jesus disse isso. O servo não permanece para sempre na casa do seu senhor, mas o filho permanece.